sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Olá, queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Meu nome é Deusa Nogueira. Estamos conversando sobre a mediunidade. E é interessante que essa semana tá tendo muita novidade, né? Já tivemos na terça-feira a questão do estudo do Encontro Espírita Jovem, do Fórum Espírita Jovem, que a gente sempre chamou assim, né? E o Semearte, sua atividade do Leon Denis, tá, gente? Que a gente faz parte, a gente aproveita para divulgar. E a gente aproveita para divulgar, não assim, vamos dizer assim, sabotando o horário de divulgação, não. É que a gente, ao longo do tempo, tem visto, dentro da tarefa mediúnica, como é importante, meus queridos, a oxigenação da nossa mente. Como um estudo, uma palestra, um encontro ajuda, principalmente no aspecto interativo, porque quando eu interajo, na verdade, eu crio um link com aquela espiritualidade responsável por aquele trabalho, por aquela casa. Então, eu falo isso por experiência. Quantas vezes, assim não estando tão bem, percebendo uma vibração um tanto estranha, às vezes num dia até que não tinha uma tarefa assim ao vivo no Leon Denis ou em outras casas assim que a gente está acostumado, eu entrei. E às vezes até de outros estados, mas assim, sempre tinha alguma coisa perto. E aí daqui a pouco começava a ver aquele assunto, daqui a pouco lá estou eu perguntando, já estou eu indagando, já estou eu me interessando, e daqui a pouco, cadê aquele mal-estar? Cadê aquela vibração? Então a gente consegue subir a frequência vibratória, sem contar nos vínculos de amizade que estabelece. A gente entrou certa vez, está num seminário de um outro estado, né? E foi interessante que dali a gente fez grupo de amigos, sabe? E as pessoas começaram a conversar e a gente começou a trocar mensagem pela rede social e tudo. E a gente sabe que isso não é só a amizade do encarnado, é a do desencarnado também. Então, no próximo domingo, dia 24 de julho, a casa de Leon Denis vai estar rica nos eventos online, né? É o 18º Encontro Espírita Jovem e 13º Semearte, e o 3º Encontro sobre Educação à Luz da Doutrina Espírita. E a gente vai receber com muito carinho a nossa querida Michele Sabatini. Querida irmã, vamos lá? Como as saudações iniciais, né? Olá, Deusa. Olá, ouvintes. Que coisa boa essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para a divulgação do 3º Encontro Educação à Luz da Doutrina Espírita. Bom, Deusa, o tema do encontro tem uma curiosidade em relação ao tema do encontro, que esse é o 3º, né? Esse encontro, ele nasce da junção do, então, Encontro Espírita para Evangelizadores, Pais e Responsáveis, e do Seminário de Pedagogia Espírita na Educação. Então, quando esses dois encontros, eles se unem, esses dois trabalhos se unem, eles se transformam nesse trabalho que nós temos hoje, com esse formato, que é o Encontro Educação à Luz da Doutrina Espírita. E aí, Deusa, para o primeiro encontro, ao escrevermos para a espiritualidade do Centro Espírita Leon Denis nos recomendou uma frase temática, que é: diante do aprendizado, quais são as opções? E nós não conseguimos nos afastar dessa frase. Olha que interessante, né? Então, o primeiro encontro teve esse tema. No segundo encontro, quando nós percebemos que todo o estudo nos conduzia para
a atenção voltada à educação integral do espírito, nós respondemos de novo a pergunta, diante do aprendizado, qual as opções? A educação integral em ação. E esse ano, quando a gente se deparou, com 2 capítulos norteadores, um com o título Renúncia e o outro com o título Responsabilidade, nós embarcamos também por mais essas 2 opções, agora renúncia e responsabilidade. É interessante em relação a esse tema que quando a gente pensa em renúncia e em responsabilidade, principalmente nos processos de educação, de nós mesmos e daqueles que estão caminhando conosco e que estão sobre nossa responsabilidade, parece sempre algo muito chato de fazer, tem que renunciar a isto em prol daquilo. Ou então, para você ser bem, sobressair bem na vida, para você ser bem sucedido, você tem que ter responsabilidade. Então parece sempre que você tem que fazer uma coisa que é chata, Mas nós fomos entendendo ao longo do estudo que renúncia e responsabilidade são investimentos que o espírito imortal faz ao longo da sua trajetória. Conforme ele vai renunciando aquelas coisas que percebe que não servem mais e que já tem condições de fazer escolhas mais acertadas, ele vai crescendo, ele vai evoluindo. E conforme ele vai evoluindo, ele fica em condições de assumir maiores responsabilidades. E no momento que dá conta das responsabilidades que assumiu, ele também vai crescendo, ele também vai se fortalecendo em sua trajetória. Então, foi muito interessante trabalharmos ao longo dos últimos meses essas 2 temáticas. A gente tem uma curiosidade, Deusa, durante os estudos em equipe, no iniciozinho mesmo, a gente até confundia esses 2 temas, esses 2 conceitos. Então a gente se colocava assim: quando eu deixo de ir à praia para ir para a casa espírita, isso é uma ação de renúncia ou de responsabilidade? A gente começou a se colocar em uma série de situações e a gente começou a investigar o que já trazíamos de conhecimento acerca dessas 2 temáticas. Então é preciso focar. Por que eu estou falando isso, Deusa? Porque quando a gente pensa em renúncia e em responsabilidade, são temas muito abrangentes. Mas nós temos os textos norteadores, não é verdade? E aí, com o Vinícius, nosso Pedro Camargo, do livro Em Torno do Mestre, o tema renúncia, ele vai mostrando pra gente enquanto transição de escolhas, de renovação de escolhas, de possibilidades mais acertadas. E em seguida ele traz Jesus, que é uma característica do livro, onde ele traz vários conceitos para nós a cada lição, e aí em seguida ele dialoga com Jesus, ele traz os ensinamentos evangélicos para que nós possamos de fato aprofundar aquele conceito que ele está trazendo. Então ele vai trazer Jesus para explicar renúncia para a gente, E lá com Hermínio de Miranda, no livro Nossos Filhos São Espíritos, a questão da responsabilidade tem um foco que é o período de gestação. Então, quem é que tem responsabilidade sobre o planejamento de uma gestação? É só a gestante? É só a gestante e seu companheiro? Será que a sociedade tem alguma responsabilidade em relação às gestantes que a gente encontra por aí, que estão no trânsito, que estão nas filas de espera,
que estão nos nossos lares nesse momento, nos ouvindo, que responsabilidade cada um tem? Será que a gente tem responsabilidade em relação a isso? Então são questões interessantes e que a gente tem a alegria de poder, no dia 24 de julho, compartilhar essas reflexões com vocês através da interação que vamos realizar na plataforma do CELD mesmo, através do YouTube, mas através do chat, através de algumas dinâmicas que vamos levar, perguntas, jogos, vídeos, como possibilidades de ampliar a nossa interação. E por falar em interação, para quem está curioso, para quem já quer saber maiores detalhes, para quem está ouvindo e está interessado pela temática, nós recomendamos acessar o site do Centro Espírita Leon Denis, porque lá vocês encontram, na divulgação do encontro, a possibilidade de baixar gratuitamente a nossa apostila interativa. Olha que legal! Então nós preparamos com muito carinho uma apostila onde esse tema está lá todo organizado da forma como estudamos em equipe. E por que é uma apostila interativa? Porque além dos textos, do embasamento espírita, nós também temos imagens, espaços em branco, convidando a pessoa a escrever a sua opinião, a marcar o que ela está pensando a respeito. Eu vou dar um spoiler sobre a apostila. Tem uma parte sobre o culto do Evangelho no lar. Nós vamos investir também na realização do culto do Evangelho no lar. E às vezes, algumas pessoas nos procuram com dúvidas de como implementar o culto do Evangelho nos seus lares. Nós desenvolvemos uma tabelinha bem básica de planejamento, para ajudar no planejamento do culto do Evangelho no lar. Então, são vários recursos, são várias possibilidades. O tema é um tema que falou com muita alegria aos nossos corações e é um tema muito atual. Porque para que a gente possa evoluir, para que a gente possa avançar nos nossos processos de evolução, nós precisamos renunciar e precisamos agir com muita responsabilidade. Então, meus amigos, vai ter Jesus, vai ter muitos trechos dos livros das obras básicas da doutrina espírita, vai ter muita interação e muita alegria. É uma característica do Encontro de Educação. Nós estamos felizes pela realização da tarefa e pela possibilidade de estarmos aqui hoje compartilhando tudo isso com os queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Esperamos por vocês, divulguem para os seus familiares também. Às vezes divulgamos algumas coisas que nem sabemos se a pessoa vai gostar ou não. Às vezes nem sabemos a procedência daquilo que estamos divulgando. Então, é amor, é Jesus, é conhecimento sobre nós mesmos. Vamos divulgar, tá bom, queridos amigos? Fiquem com Deus, um abraço. Que bom, Michele, que você já, nessas saudações, já nos falou o tema do encontro, que é sempre muito importante a gente saber. Agora, todo trabalho tem um mentor, né? Às vezes o mentor é até escondidinho, mas nesse caso é o mentor assim conhecido, né? Ou não conhecido, às vezes é falado e não é conhecido. Então vamos pedir à nossa querida Marisa para nos falar um pouco sobre o mentor desta tarefa. Querida Deusa, o encontro Educação à Luz da Doutrina Espírita possui 2 patronos, Leopoldo Machado e Pestalozzi. São espíritos que viveram épocas diferentes, mas nós já podemos colocar que todos 2 tinham uma relação muito íntima com a educação e principalmente a educação
voltada para a população menos favorecida. Começando por Leopoldo Machado, um outro traço também que vai ligar ele e a Pestalozzi, que eles são órfãos que começam com bastante necessidades familiares, e isso não vai impedir a trajetória brilhante desses espíritos. Mas Leopoldo Machado, ele foi apontado como o maior espírita da sua geração. A grandeza do espiritismo cristão, que ele chamava de espiritismo de vivos. Tudo que ele escrevia era obra de educação. Ele fez uma tese, o espiritismo é obra de educação. Um outro fato sobre Leopoldo Machado, que ele chega a ser professor sem nunca ter frequentado escola. Então é a determinação desse espírito que faz com que nós entendamos a doutrina espírita até hoje com muita alegria. Ele trazia essa alegria de ser espírita. E a sua ligação, ratificando, com a questão da educação, ele coloca: o espiritismo é indiscutivelmente uma pedagogia espiritual, a verdadeira ciência da educação cristã. Então, a sua tese, o espiritismo é obra de educação. Então, nós não poderíamos estar com uma sustentação espiritual melhor direcionada do que esses dois patronos. Com relação ao pedagogo suíço Pestalozzi, nós podemos afirmar que ele foi anterior à doutrina espírita, mas nada mais, nada menos, ele foi o mestre do nosso querido Hippolyte Léon Denisard Rivaio, Allan Kardec. Kardec recebe de Pestalozzi uma instrução sólida, conceitos de honestidade, retidão, vivência de cidadania, compreensão de que o homem moral tem compromissos com a humanidade. Pestalozzi, tudo aquilo que ele falava, ele exemplificava. Então, ele era uma referência para todos os alunos do Instituto. E ele teve outras obras, assim como Leopoldo Machado, relacionadas à educação. E sempre, tanto um quanto o outro, acompanhados das suas respectivas companheiras, que são pontos fundamentais também na atuação desses dois espíritos. Nós podemos ver que Pestalozzi, ele não foi apenas, se nós fizermos uma avaliação, o mestre de Kardec e precursor da doutrina espírita. Sua obra e sua ação pedagógica são as melhores inspirações até hoje no campo educacional. Então, minha amiga, nesse nosso terceiro encontro, Educação à Luz da Doutrina Espírita, na nossa apostila, nós temos tanto a biografia do nosso querido Leopoldo Machado, quanto a de Pestalozzi, para nós conhecermos um pouco mais da grandeza desses dois espíritos. A gente se sensibiliza, né? Quando a gente vê esses espíritos realmente superiores, não por título acadêmico, mas pelo que eles fizeram, pelos vislumbres que eles têm em termos da educação do homem, realmente a gente se sente muito estimulado a não desistir da nossa própria tarefa, da nossa própria caminhada, né? A nossa autoestima, ela acaba sendo assim bem trabalhada. Mas aí, o tema é interessante. Como é que está organizado o encontro? Hein, Juliana? Olá, Deusa. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Então, Deusa, respondendo a sua pergunta, o nosso encontro está organizado em 2 blocos de estudos. Cada um deles é baseado em uma obra, que são os nossos livros norteadores. O bloco 1, que tem o tema Renúncia, é sobre o capítulo 7 do livro Em Torno do Mestre, de Vinícius.
O bloco 2, que tem o tema responsabilidade, é baseado no capítulo 4 do livro Nossos Filhos São Espíritos, de Hermínio Miranda. Importante lembrar que o nosso encontro será exclusivamente online e transmitido pelo canal do CELD no YouTube, no dia 24 de julho, das 9 às 12 horas. Basta digitar CELD no YouTube, ou Centro Espírita Leon Denis. O nosso canal ele tem o título Centro Espírita Leon Denis RJ, então é fácil de identificar. E caso você também não possa assistir no dia, o encontro ele fica gravado lá mesmo no canal, e aí você consegue assistir depois, no momento que for mais oportuno, que for melhor. A gente vai vendo essa organização toda, a gente vai vendo o tema, a gente vai vendo o mentor. Será que a gente pode participar? E Renatinha, quem é que pode participar desse encontro? Será que tem que ser professor? Tem que ser pessoas que têm uma titulação acadêmica? Ou só evangelizador? Quem é que pode fazer parte desse encontro nesse dia, hein, Renatinha? É muito importante essa pergunta, porque muitas pessoas podem pensar que por ser um encontro sobre educação, ele seja direcionado só para professores e evangelizadores ou para quem trabalha na área da educação. Mas não, apesar de o nome ser Encontro sobre Educação, é educação à luz da doutrina espírita, ou seja, é um encontro que interessa a todos nós, como espíritos imortais que somos. E com esse tema desse ano, o encontro está imperdível. Então, respondendo a sua pergunta, todos podem participar. É muito interessante nessa resposta de ser para todos nós, porque nós costumamos setorizar e colocar em caixinhas. E nesse colocar em caixinhas, muitas vezes nós perdemos o sentido da nossa existência. Então, muitas vezes eu acho que eu reencarnei para exercer determinado ofício. E aí fica o ofício pelo ofício, o ganho pelo ganho, a atividade é pela atividade, né? E a gente lembra muito de Pedro de Camargo quando ele fala que o espiritismo é obra de educação. E de educação de quem? Das almas, né, meus amigos? Porque se a doutrina espírita não estiver servindo para a gente tomar melhores decisões, e o encontro, eu creio que vai tratar muito dessa questão de tomada de decisões, né, que a gente muitas vezes terceiriza, a gente não estará aproveitando todas as ferramentas que ela dá para todos nós espíritos. Então, essa tarefa de educação importa a todos nós, espíritos encarnados e desencarnados. Mas, na verdade, nós que estamos encarnados, com toda certeza, conforme diria o ditado, estamos com a faca e o queijo na mão. É só fazer o sanduíche, né? É só assar o pão na medida certa, não é isso? E agora, é com você, Renatinha. Vai haver evangelização nesse encontro sobre educação? Sim, haverá evangelização para os bebês e para as crianças, das faixas etárias de 3 a 6 anos e de 7 a 10 anos. Os vídeos vão estar disponíveis no site do CELD e os links das evangelizações vão ser disponibilizados também para os encontristas durante o encontro no YouTube. Quem não puder assistir as evangelizações na hora ou quem quiser guardar para rever depois, vai poder salvar os links para assistir no outro momento. E nós vamos também ter oficinas, uma de dobradura, uma de fantoche e outra para ensinar as crianças como fazer o culto do Evangelho no lar, junto com a família. Legal, né? E durante o encontro dos adultos também vai ser falado sobre o trabalho que acontece na infância, para que todo mundo possa conhecer. Tá tudo muito lindo. Então, amigos, estamos todos nós, assim, convidados, né, para esse momento, para o terceiro encontro espírita sobre educação, que será realizado pelo Leon Denis. É só a gente entrar no site do CELD, www.celd, quer dizer, Centro Espírita Leon Denis.org.br, CELD ao vivo, ou pela plataforma do YouTube, em que a gente pode, com muita tranquilidade, entrar diretamente, né, aproveitar, se inscrever, tudo isso. Já vimos que é um trabalho interativo,
Então poderemos colocar nossas dúvidas, colocar nossas angústias, inclusive no momento atual, em que muitos de nós estamos resolvendo se vamos voltar ou não à casa espírita, se retornamos ou não à tarefa, o que é melhor, essa atividade nova que na época da pandemia entrou na minha vida, será que essa substitui esse compromisso agora, substitui os compromissos anteriores? Então essa questão de renúncia e responsabilidade, ela vai tocar o coração de todos nós em qualquer momento da nossa encarnação, da nossa vida, mas no momento atual é muito importante. Então estamos todos convidados, dia 24 de julho, de 9 a meio-dia, no Leon Denis, no terceiro encontro espírita sobre educação, renúncia ou responsabilidade. Obrigada, meninas. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.